Fala galera, aqui quem fala. Eu tô trazendo mais um vídeo. Não é bem Luca, né? É Goku Chagas, né? E deixa eu mostrar pra eles, né? Vamos fazer um aqui bem de um vídeo, né? Um joguinho Minecraft. Isso tem um impacto enorme. Os caminhões da Heineken eram responsáveis por mais de 70% dos movimentos de estrada entre Zuderode e Rotterdam. A gente vai pôr no chão aqui na nossa corrente. Fala pra mim se a corrente estiver muito ruim, tá doendo. Sobre a água. Outra maneira de manter a liderança é constantemente investir em pesquisa e desenvolvimento. A Heineken tem uma cervejaria especial dedicada ao desenvolvimento de novas receitas e produtos. Esta cervejaria piloto se encontra a 100 km ao sul de Zuderode, na cidade de Den Bosch. Esta é uma cervejaria onde estamos fazendo, claro, muita cerveja Heineken. Mas além da cerveja Heineken, preparamos muitas cervejas especiais. Paul Plyce não é um cervejeiro típico. Ao longo dos anos, ele dominou toda a forma de cerveja. A mais pesada, a mais leve. Estamos agora na sala de fermentação. Normalmente, uma cervejaria teria cerca de 4, 5, 6 receitas. Mas nós temos 23 receitas diferentes, dando 45 tipos diferentes de cerveja. Mas o resultado das cervejas novas nem sempre é conforme o esperado. Você pode colocar tudo no papel. Você pode dizer que colocou tanto de malte, tanto de água, tanto de levedura, tanto disso e daquilo. E você espera o resultado. Mas a cerveja é ainda um processo natural, tradicional. Você não pode prever 100% qual vai ser o resultado. As receitas estão sendo testadas aqui em escala industrial real. Numa escala de cervejaria, começa então a fazer as fermentações testes e nós melhoramos a receita. Mais uma vez, a Heineken vive pela crença de que qualquer coisa que vale a pena ser tentada, vale a pena ser tentada em uma mega escala. Também no comecinho do jogo, eu não sei quase nada do jogo. Não sei quase nada do jogo. Se vocês souberem, eles falam pra mim nos comentários como faz os itens, que eu não sei como faz. Tem um negócio de dropstone, eu não sei como fazer. Pessoal, eu vou dar um corte. Na hora que eu pegar todos os meus itens, eu volto. Quando o presidente Roosevelt finalmente acabou com a proibição do álcool, ele observou que aquela seria uma boa hora para uma cerveja. E a corrida começou para fazer a tão aguardada primeira entrega de cerveja na Europa. Heineken venceu a corrida e logo ganhou sua posição no mercado americano. Em 1933, quando a receita foi divulgada, nós mandamos a cerveja para os Estados Unidos e tem sido uma história de sucesso desde então. O National Heineken cresceu durante essa época. Seu primeiro trabalho real foi a empresa familiar foi nos Estados Unidos, promovendo a sua cerveja na costa oeste. Tá, eu vou desligar. Ele trouxe este novo conhecimento de volta à Holanda. Eu vou. Liga sua TVzinha, assista um filminho. Praticamente tudo está a bordo agora e a última caixa de cerveja Heineken é carregada. Ah, por que você não deixa ficar mais? Em 1960 e 1970, Vai. Por que você não deixa ficar mais? teve a ideia de transformar a cerveja de Ah, eu Solovia sei. em uma marca Tá, desliga. internacional. Críticos disseram que a cerveja nunca No poderia ser um negócio. produto internacional, como refrigerantes. Mas Red realizou isso através de um investimento sério em uma campanha de marketing global. Até o final de sua época, a Heineken 3, já se tornou desligo, tá? conhecida em todo o mundo, tão reconhecível como uma estrela vermelha em uma Esse garrafa daqui, esse verde. sisteminha aqui. História que me dá aqui. Isso aqui. Isso aqui, mano. Isso aqui. Junte-se à Heineken Mundial. Querem saber de onde essa estrela vermelha surgiu? A estrela vermelha ainda é algo misterioso, que acreditava-se ser um símbolo de boa sorte para fabricantes de cerveja medieval. Durante a Guerra Fria, a empresa usou uma estrela branca para evitar a associação com o comunismo. Mas a estrela vermelha original reapareceu em pouco tempo. A maior evolução da marca aconteceu durante a gestão de Fred Heineken. Fred Heineken mudou a identidade da marca. Então, eu já queria Quando mostrar você isso olha pra para nós, vocês. você vê o Eu fiz coisa Heineken. Ele introduziu o traço verde e também mudou o rótulo para uma etiqueta verde. Porque para Fred Heineken, verde era uma cor poderosa
Ela era simpática, era aberta, tinha ligação com a natureza. Ela foi ideal para cerveja. E ele fez outro Peguei Diamond, tem esse Você olha Diamond. muito perto. Eu acabei de Você vê o bem aqui. Pegar Como Lars Fred Heineken começou a testar a inclinação dos dedos. espada, Inclinado para a direita, ele parecia e picareta. demasiado longe. ferro. Para a Então, esquerda ficava era ilegível. isso só. Por fim, ele encontrou o ângulo perfeito. Vamos Ele ver parece um Eles porco estão em sorrindo. mod. Foi Não um tem golpe mod. de gênio. Se vocês quiserem Seu no canal ex show sorrindo lançou Chagas, esse sua conquista por ele é mercados meu, internacionais. tá aqui, né? Eu tenho um vídeo também Com que o criei. mundo bebendo Heineken, Fred precisava de muito mais cerveja para atender a essa demanda incrível. Vídeo de coach. Em 1975, ele dividiu um palco com a Então, família real holandesa para abrir a nova mega cervejaria moderna da Sabe o que Heineken eu utilizava em coisa? Eu Zuckerberg. acho uma coisa. Hoje as Que marcas eu devem ir além de anúncios impressos e que eu achei comerciais muito de de TV. vídeo, né? Elas precisam encontrar Vou maneiras pegar de se esse conectar com mais seus clientes. Tentamos encontrar uma paixão das pessoas. Temos todos os tipos de música e a beleza da música é Mas isso. não sei muito O que é popular na China não significa que é popular no Brasil. Nós vamos encontrar a no música certa e as paixões segundo dos nossos vídeo do canal, consumidores que nos associam a isso. Por isso que sempre estamos em Minecraft. contato com os nossos consumidores e as Então, paixões deles. tomara que Porque a vocês cerveja é uma paixão, a cerveja é emoção. Isso significa colocar a marca onde as pessoas estão animadas, como eventos esportivos e shows. Na Holanda, a Heineken é uma das maiores patrocinadoras de eventos musicais, incluindo o Grande Prêmio Anual para Jovens Cantores e Compositores. Estamos aqui no concurso de música Heineken chamado Grand Prix Van Dam.